Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem, e o vídeo de hoje é sobre humanoides voadores captados em câmeras ou testemunhados. Esses misteriosos seres que foram captados em câmeras, investigados, inclusive tendo sido relatados pela polícia. Eu achei muito interessante essa ilustração que nós estamos vendo aqui. Lembra a figura de um mago, de um bruxo, talvez um mago negro, talvez um outro ser, uma vez que aqui estamos vendo uma representação. Diversos registros em câmera captaram humanoides voadores nos céus de Santa Mônica, pequeno subúrbio de Los Angeles. Sobre os picos escarpados de Monterrey, no México, também foi avistada esta criatura, captada em câmera. Que tal então na cidade do México, uma grande metrópole com 22 milhões de habitantes, onde diversas pessoas captaram muitos humanoides voadores. E também no Arizona, Wisconsin e Washington. O programa Monster Quest do History Channel analisou essas imagens, inclusive chamando Joe Nickell, que é um especialista em imagens que não acredita no fenômeno. Bom, Joe Nickell analisou todas as imagens e disse que essas imagens são verdadeiras, não são forjadas. Disse, no entanto, que podem ser objetos flutuantes, como balões ou coisa do tipo. Mas, segundo ele, as imagens são reais. E você? O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Um lugar que há muitos avistamentos é precisamente Monterrey, no México. Um local que tem muitas montanhas calcárias perfuradas por grutas. Este homem coleciona relatos e evidências a respeito da aparição desses seres e dos avistamentos no México. Inclusive, é no México que diversos avistamentos foram relatados, inclusive pela polícia. Esse senhor de chapéu da direita relata que em Guitarrita, no México, são inúmeros os avistamentos. Inclusive, algumas vezes, esses seres se aproximam das pessoas. Ele diz que nunca agrediram ninguém, mas que deixam as pessoas com medo e muito impressionadas. Observe agora as cavernas e grutas encontradas nos montes dessa região. Muitos acreditam que é lá que se escondem essas criaturas. Expedições já foram feitas para tentar localizar esses seres. Lendas maias já faziam referências a esses humanoides voadores, e havia também a figura do homem-pássaro, um híbrido de um ser humano com pássaros, que tinham inclusive asas e garras em sua representação. Os maias tinham a figura do morcego da morte, que na mitologia era um híbrido de homem com morcego associado a rituais de sacrifício e morte. Observe esta imagem da mitologia maia e compare com esta filmagem sobre a cidade do México. Em Browns Bay, Auckland, na Nova Zelândia, também foi captado em câmera um humanoide voador. Olha que interessante esta imagem que esse drone conseguiu captar. Muito similar à imagem anterior que vimos agora. A pessoa que captou a imagem então fez alguns testes, aumentando o brilho, o contraste, o zoom, tratando a velocidade da imagem, para conseguir ver do que se trata, e observe os resultados obtidos. Muito interessante, não é mesmo? O que você acha disso? O que você acha que é este humanoide, este ser? Observe que interessante. É muito similar com a figura que nós vimos há pouco da mitologia dos maias.
Parece que tem um chapéu que desce. Se assemelha muito às bruxas, inclusive, né? Com suas vassouras voadoras. E você, o que você acha? Seriam esses seres bruxos, alienígenas, homens-pássaro? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. Esse que você vê na foto é Leonardo Samaniego, policial de Guadalupe, no México, que presenciou de perto, ou pelo menos afirmou ter presenciado de perto, um desses seres. A notícia inclusive diz que ele foi desmaiado por uma bruxa, entre aspas. Não sabemos se é isso, ou se é um outro tipo de ser, ou mesmo se é verdade. Mas o fato é que Leonardo Samaniego disse que viu um ser voador, um humanoide voador, que se aproximou de sua viatura com olhos negros, sem pálpebra e um grande chapéu ou algo sobre sua cabeça. Leonardo Samaniego então pede ajuda para o rádio e a atendente responde que avistamentos como esse já haviam sido relatados. Então a criatura se aproxima do para-brisa da viatura, deixando Leonardo desacordado. Ele só foi encontrado depois, quando o reforço chegou, pois ele chegou a pedir o reforço no rádio, e uma outra policial o encontrou desacordado, e depois lhe foi dito que foram dados 3 tapas em seu rosto para acordá-lo. Então ele despertou e fez esse relato, testemunhando tal aparição. Na época, o doutor Edelmiro Pérez Rodrigues, que você está vendo agora, coordenador de serviços médicos do Hospital Universitário de Guadalupe, informou que depois de vários testes e exames psiquiátricos e psicológicos, o oficial Leonardo Samaniego foi considerado mentalmente e fisicamente saudável. Até mesmo o secretário de Segurança Pública de Guadalupe, da época, Sr. Hamlet Castillo Garcia, informou que foram feitos testes de drogas, bem como outras substâncias como álcool, no oficial, para verificar se haviam substâncias tóxicas em seu corpo, e todos os testes deram negativo. Até mesmo o prefeito da cidade de Guadalupe, Juan Francisco Rivera Bedoya, que você vê na foto, declarou no dia seguinte que Leonardo, o policial, era um ótimo policial e que não havia razões para ele ter inventado essa história. E alegou que poderia ser simplesmente excesso de trabalho. Posteriormente, muitas vezes, Leonardo Samaniego foi procurado por jornalistas, anos depois do ocorrido, e declarou em entrevista que após o ocorrido, muitas vezes ele sonhava com a estranha criatura de olhos negros e muito fortes e acordava chorando durante a noite. E isso é algo que ocorria por muitos anos depois do episódio. O episódio foi documentado pela polícia de Guadalupe às 3h15 da tarde, do dia 16 de janeiro de 2004, uma sexta-feira, e ficou conhecido como a Bruxa de Monterrey. O portal R7 noticiou em 2020: OVNI humanoide com asas é visto no céu de estado americano. Figura estranha foi flagrada no Arizona e deixou pessoas assustadas. Alguns acham se tratar de um soldado com jetpack. Observe as imagens. O que você acha? Se você também acha esse assunto muito interessante, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e divulgue para os seus conhecidos. Bom, e se você está interessado em saber a respeito deste mapa aqui atrás, que está agora aqui no cenário do canal Além da Nuvem, deixa eu te mostrar que mapa é esse. Bom, este belíssimo mapa foi desenhado por Gerard van Kulen, que foi o cartógrafo oficial da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Uma observação interessante são os destaques em amarelo. Para quem está familiarizado com os estudos da Tartária, vai entender melhor do que se trata. Outro ponto interessante que deve ser observado é a Califórnia, separada do resto do continente por 2 mares, o Mar Érmio e o Mar Hubrum. Ou seja, havia até o nome dos mares que separavam a Califórnia do restante do continente, nos Estados Unidos. Mapa de 1728, portanto, de Gerard van Kulen.
Caso deseje estudar esses assuntos de uma forma didática em cursos e mais profundamente do que nós podemos, digamos assim, falar aqui no YouTube, venha para o Instituto Licentia. Aqui nós estudamos esses e outros assuntos com muito mais profundidade, de uma forma muito didática. Nos 6 cursos que atualmente estão disponíveis promocionalmente neste período, para você poder compreender melhor a realidade em que você vive. Instituto Licentia, porque a verdade importa.